demais o ouro. Você tem que esquentar até a temperatura dele derreter e passar só o ouro e ficar a pirita para trás. A pirita são as impurezas que tem no ouro. Você tem uma obra de ouro, uma palavra de ouro. O senhor quer falar? Não, o vídeo mandou passar uma lista aqui. Os irmãos foram pedir a revista nova, marcar aqui, ó. O nome, aí tem aluno, normal, aluno, né? Aí tem a de mestre, comum e a capa dura. A de aluno é 7, a mestre capa comum é 9, 10 e a capa dura é 19 e 20. Coloquei 19 aqui, mas pode 19 ligar, por favor. Aí os irmãos que for, ele falou para vocês colocar o nome aqui e ver qual que vocês querem. Aí vocês vão passando aí para não atrapalhar o curso. O senhor vai colocar Perfeito. o senhor? Pode ir passando a lista aí. Aí depois vocês vão no final eu pego lá. Aí quando os irmãos querem falar é só levantar a mão. Então nesse momento o que a gente está vendo? Nós estamos vendo que nós vamos ter que fazer a obra de Deus e que a gente tem que fazer uma réplica do santuário. Se eu vou fazer uma obra para lá dentro do Santo dos Santos, eu quero que seja lá dentro do Santo dos Santos. Só entra ouro ali. Só entra ouro. Eu vou fazer um candelabro. Um candelabro de ouro. Por quê? Vai passar fogo por ali. Você faz um candelabro que não seja de ouro, é de qualquer outro tipo de metal, esquenta o metal, derrete o metal. Vocês sabem que o ferro, por exemplo, se esquentar demais, ele começa a ficar todo deformado. Imagina um candelabro de ferro ardendo de dia e de noite no santuário. Ia derreter. O ouro não, o ouro suporta. O ouro você pode colocar fogo ali que o cara não derrete. Mas o ferro derrete, o aço também chegou numa temperatura, ele derrete. Então o que você quer? Você quer que essa obra vá parar onde? Eu quero que essa aula aqui vai parar onde? Eu quero que essa obra aqui vai parar lá no tribunal de Cristo. Eu quero que essa aula seja apresentada diante de Jesus, de Deus e dos anjos, e que essa obra fala, essa fica. Essa pode deixar aqui, vai receber galardão você e seus irmãos que estavam ali. E o detalhe, meus irmãos, o detalhe é que Jesus ele é muito generoso. Ele disse assim, quem receber um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Ô senhor, quem deu a aula foi o professor Rogério. Foi eu que me preparei e estudei. Esses irmãos só vieram e sentaram aqui. Aí sabe o que Jesus falou? Pois é, eu vou pegar do seu galardão e vou dar para todo mundo. Isso é generosidade. Do meu é o que o Davi falou. A recompensa de quem fica guardando a bagagem é a mesma de quem vai lá matar o gigante. É a mesma. Isso é reino. Então se a gente sabe disso, um é o que organiza, o outro é o que vai, o outro é o que evangeliza, o outro é o que ora. Mas tudo isso aqui são obras de amor, é um amor só. Se nós queremos que essa obra vá parar lá no tribunal de Cristo e cada um de nós receba o galardão de Cristo, a gente vem aqui com o amor. Eu venho por amor. E faço por amor. Sim, senhor. Fala. Eu estava falando sobre primogênito. Em 2017, se não me engano, meu pai tinha um terreno com uma casa. Tem ainda. Só que a casa ainda não estava registrada com escritura na prefeitura, o terreno sim. Aí ele resolveu fazer a planta da casa registrada na prefeitura. Só que a casa, o terreno, quando a minha mãe era viva, ela fez usufrutos. Quando ele registrou na prefeitura, a prefeitura ficou sabendo que tinha uma casa, ela mandou todos os PTUs que ela julgou de quando comprou o terreno, ela mandou cobrando. Só que como a casa era usufruto, o carnê chegou a essa dívida no nome de quem? Não do meu pai, da minha irmã mais velha. Aí minha irmã tomou aquele susto e foi lá no cartório. O cartório falou, foi no seu nome porque você, no usufruto, você é a mais velha que como filha. Aí nós pegamos, daí parcelamos e pagamos. Mas no nome dela, porque ela era primogênita. Isso em 2017 para cá. Eu falei, ainda existe isso. Existe isso. O cartório falou assim, que veio no nome dela. Se não pagasse o nome dela, ia ficar sujo, porque ela é a mais velha. A lei brasileira tem um espelho do Antigo Testamento. Desculpa cortar isso. Não, você falou, obrigado pela colaboração. Sim. Eu não entendi em relação ao ouro e o fogo. O fogo não derrete o ouro? Fogo, explica aí como é que... Fogo tem uma temperatura. A água, quando chega a 100 graus, o que acontece com ela? Evapora a água, né? E cada elemento químico da natureza, ele tem uma temperatura, que é a temperatura de ebulição, quando ele começa a evaporar. E uma de liquefação, quando começa a derreter. Eu fui lá, peguei uma pedra de ouro e fui levar para o fogo. Só que dentro dessa pedra de ouro tem outras impurezas, outros tipos de material. Aí o ourives faz o quê? Vai aumentando a temperatura. Vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. Quando chega numa temperatura ali, que se eu não me engano é de 6.000 graus, 6.000,
Aí vai derretendo. Vai derretendo, vai sair daquele líquido, tá bem? Do ouro. Então o fogo derrete o ouro. O fogo derrete o ouro, mas a 6.000 graus. Sim, mas ele começa a derreter a partir mais ou menos de 3.000 graus, 4.000, já começa a pingar. Quando chega nos 6.000, ele suporta. Aí o pessoal fala o seguinte, aí tem a separação entre o que não é ouro e o que é ouro. Sim. Então, o ouro faz liga com o ouro, ele não faz liga com outros materiais. O fogo é para purificação do ouro, não que ele não derreta o ouro. É isso? O senhor entendeu que tem que ter a temperatura exata. Não, independente. Senão ele, não, tem que usar o fogo para derreter. Tem que usar o fogo para derreter na temperatura certa. Sim. Porque mas senão, o fogo derrete. Senão, é o calor. É o calor. O calor derrete. Senão eu levo o candelabro para dentro do lugar santo e eu coloco fogo nele. Aí o que acontece? Se ele não suportar esse fogo, ele desmonta. Não entendi, assim, o que eu não entendi direito é que o fogo não trabalha, o ouro não é trabalhado com fogo. Isso aí que eu não, porque assim, o fogo o ouro é trabalhado com a temperatura exata do calor do fogo, né? Para ser purificado. Sim. Bom, nesse caso as nossas obras precisam assim. A gente sabe que a gente tem aqui boas intenções e más intenções, boa vontade e má vontade, boa fé e má fé. Tem coisa que a gente faz que a categoria é madeira, né, pastor? Madeira, é madeira pura. Precisa levar madeira para o tabernáculo? Tem que levar. O tabernáculo ele era móvel e ele era portátil. Portanto, monte e desmonte, monte e desmonte, monte e desmonte. Tem que levar madeira. Agora, as madeiras do tabernáculo, elas eram revestidas de ouro por dentro. Por dentro, do lado de dentro, revestida por ouro. É assim que era o lugar santo. Um lugar todo revestido de ouro, com um candelabro de ouro ardendo, né? As lâmpadas ficavam ligadas, porque senão não dava nem para entrar na tenda, né? Tudo escuro ali. Suporta. Agora tem aquele madeiramento que é pelo lado de fora. Eu vou levar a madeira. Essa madeira suporta fogo? Eu tenho que levar madeira para o altar, porque eu tenho que fazer a lenha do altar. Então essa madeira suporta fogo, mas ela é consumida. Então o apóstolo Paulo fala o quê? Para o céu, para o nível de cima, você tem que levar obras que não são consumidas pelo fogo. Pedras preciosas, prata e ouro. Vamos fazer a obra de Deus com amor? Vamos. Qual que é o material? É o amor. Que quilate? Ouro, do maior quilate. Fala, pastor. Abraão, quando Deus foi pregar o espírito do Abraão, quando ele passa lá para os profetas, e chegou dele para os profetas. Eles profetizaram, alguns profetizaram uma vez só, outros profetizaram outra parte, outros falaram livre, né? Então foi tirado Moisés. Aí tirou de Moisés, ele, o senhor falou, o galardão do profeta, vai ganhar do profeta, do professor, veio o ensino do professor para nosso entendimento e compreensão. Então, e ao mesmo Espírito que está aí, que está aqui. E é onde não bate às vezes, é um texto de maneira calma, né? Tal, aí onde tem aquele. O amor ajuda, né? Isso, por isso. Se aproxima-se. E agora as dissensões que faz o amor ser perfeito também, né? Aí a gente tem que fazer como diz o livro de Provérbios, né? O amigo faz igual o ferro, né? Bate ferro com ferro para que a gente possa ter uma espada afiada. Tá bem? Então o amigo, ele refina o amigo. E é para isso que a gente se reúne aqui. Para que essa obra aqui, essa aula, chegue no tribunal de Cristo. A gente chega lá naquele dia e o Senhor fala, passou, próximo. Porque se ficou, né? Ficou. Não é isso que a gente quer. O amor do apóstolo Paulo pela igreja é saber o seguinte, olha, eu estou na igreja de Jerusalém. Paulo estava na igreja de Jerusalém. Ele estava na igreja de Jerusalém, ele se converteu em Damasco, os irmãos sabem que ele se converteu em Damasco. Ele entrou na sinagoga de Damasco, não havia uma igreja em Damasco, uma igreja organizada. Haviam cristãos que frequentavam a sinagoga. E esses cristãos que frequentavam a sinagoga foram com o apóstolo Paulo na sinagoga e Paulo disputava com eles lá a respeito de Cristo. O que a sinagoga fez? Espancou Paulo. Espancou Paulo e o jogou para fora da cidade. Paulo queria plantar igrejas, mas a sinagoga não recebeu. Os irmãos de Damasco falaram, é muito perigoso para você ficar aqui e para nós também. Por quê? Porque vão associar Paulo com nós aqui. Porque os crentes de Damasco só iam na sinagoga, ouvia a pregação e voltavam para casa. E cultuava a Deus na sua própria casa. Paulo queria tornar o evangelho público.
Paulo queria uma igreja. E os crentes de Damasco queriam a sua casa ali como um movimento messiânico. Vocês estão entendendo? Estão pegando? Damasco fala: Paulo, você é perigo para você e você é perigo para nós aqui. Pegaram, colocaram Paulo num cestinho e desertaram ele. Pé no mundo. Paulo não sabia para onde ir. Paulo não sabia. Por isso, ele mesmo diz na carta aos Gálatas que, sem saber para onde ir, ele vai procurar o deserto, onde ele fica, no deserto da Arábia. Ele fica. Ele vai para a cidade dele, chamada Tarso. Ele foi um tempo em Jerusalém. Chegou em Jerusalém, apresentado por Barnabé. Aí os apóstolos desconfiaram de que Paulo ele era um infiltrado. Tem que tomar cuidado, né? Se o camarada ontem estava mandando prender e hoje está aqui querendo falar com nós, tem que tomar cuidado, a gente não sabe. Então o pessoal de Jerusalém não deu trela para o apóstolo Paulo, não teve espaço para Paulo em Jerusalém. Mas ele quer que o evangelho se torne público. Vai se preparar e depois Barnabé vai buscar ele lá em Tarso e leva ele para Antioquia. Chega em Antioquia, aí quem que o apóstolo Paulo encontra ali? Barnabé, profetas, doutores e, vamos falar de missionários, apóstolos. É uma igreja gentílica que está trabalhando muito bem, só que ainda não é a igreja de Paulo, é a igreja sede de Paulo, mas não é o ministério de Paulo. O ministério é de Barnabé. Barnabé que foi enviado por Jerusalém para ser o pastor-presidente da igreja de Antioquia. Tá? Essa é dado histórico. A igreja de Antioquia recebe Barnabé como pastor-presidente enviado pela igreja de Jerusalém. Bom, Barnabé vai buscar Paulo. Então a igreja não é de Paulo. Aí diz o Espírito Santo para colocar Barnabé e Paulo numa missão só. Paulo começa então com esse negócio de plantar igrejas. E o que ele vai fazer para plantar igreja? Já teve uma experiência ruim em Damasco. Como faz? Desiste. Concorda? Concorda? Teve uma experiência ruim em Damasco. Foi esquecido pela igreja de Jerusalém, foi evitado pela igreja de Jerusalém, ficou esquecido. Sabe o que é um homem que teve uma visão de Deus, todo mundo ficou sabendo, mas ninguém quis saber? Todo mundo ficou sabendo, mas ninguém deu trela. Visão de Jesus, só ele ouviu, só ele viu a luz. Por isso ele se retirou para a Arábia. Mais ou menos uns 10 anos depois é que ele vai chamado para a igreja de Antioquia e vai fazer agora o plantio de igrejas. E ele é destinado a plantar a igreja no solo gentílico. E o que ele encontra pela frente? Ele encontra os gentios e os judeus que têm as suas sinagogas. Paulo começa plantando as suas igrejas dentro das sinagogas, vai nas sinagogas, se apresenta como fariseu, dá uma carteirada lá como sendo fariseu de fariseus, tem a oportunidade de fazer a explanação, mas no meio da explanação ele coloca Jesus. Pronto. Quando ele colocava Jesus, aí o pessoal da sinagoga falava: rapaz, você enganou nós. Você enganou nós, né? Nunca ouvimos falar do tal de Jesus aí, que foi crucificado lá em Jerusalém e que é o Messias. Você está inventando. Aí aquela pessoal da ortodoxia da sinagoga já barrava Paulo. Dizia: judeu, vem lá de Jerusalém, vai lá de Antioquia, anda com os gregos aqui, quer pregar na nossa sinagoga e fala que o Messias já veio. O senhor vê a reação natural. Persegue Paulo e o Evangelho. E agora, o que faz? Desiste. Correto? Desiste? Estão te perseguindo, o que o senhor faz? Desiste? Não. Não? Mas estão te perseguindo. O que o senhor faz? Desiste? O senhor mesmo? Eu? Continua? Pedrada? Paulada? Xingamento? Difamação? Injúria? Calúnia? Fome? Vigília? Você tem certeza que Deus é contigo com tanta coisa ruim acontecendo com você? Serpente que morde a sua mão. Amigos que te traem, te abandonam. Todos me deixaram. Quer dizer, tem que ter muito, mas é muito assim, muito amor demais, amor além da conta, para dizer o seguinte: olha, nada me separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nada me separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Estou certo disso, diz o apóstolo Paulo, estou certo disso. Quem é movido por essa força que é o amor, realmente não está procurando aqui agradar aos homens. Ele não diz isso aos Gálatas? Se fosse para agradar aos homens, nem discípulo de Jesus ele seria. Nem discípulo. Quando a gente falou aqui que a temperatura vai aumentar, irmão. Vai aumentar.
A temperatura vai aumentar. Como que aumenta? Perseguições, difamação, calúnia, um monte de coisa ruim. Onde? No serviço, na escola, na vizinhança, na igreja, dos lugares mais incomuns do mundo. São ataques que o apóstolo Paulo fala, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. O homem sai da boa vida que ele tinha como fariseu de fariseus, reconhecido pela autoridade judaica, e vai plantar uma igreja na Galácia. Chega na Galácia, ele planta uma igreja. Quando ele chegou para plantar o evangelho na Galácia, está com calor, irmãos? Pode ligar. Tá? É só falar, pastor, dá uma ligadinha no vento aí. Tá? É porque depois dos 35 anos acontece, né? O calor aumenta. Antes dos 35 não, é só bonança. Aí chega na Galácia, plantou o evangelho na Galácia. Quando ele chegou lá, ele chegou com um problema nos olhos. Ele fala, ele tinha um problema nos olhos, uma enfermidade nos olhos. Aí ele fala, se fosse possível, vocês arrancariam seus próprios olhos e entregariam para mim. Porque uma coisa é eu pregar com meus óculos aqui, se eu tirar esses óculos aqui, acabou a letrinha. Acabou a letrinha, nem mais nada. Eu nem acredito que isso está acontecendo comigo. Eu não acredito. A minha visão era a visão de formiga. Eu enxergava formiga assim andando. Agora eu não enxergo. Sopinha de letras. Então, aconteceu. Não temos nem a idade de Abraão ainda e já estamos precisando de usar óculos. E ainda diz que o Moisés não precisava de óculos, olha. Moisés, 120 anos, isso é uma inveja, né? Uma inveja. Paulo chegou com um problema de enfermidade nos olhos em Gálatas, estava muito enfermo, pregou o evangelho. Ele disse, quando eu pregava, vocês viam Cristo crucificado diante de vocês, o entusiasmo dos Gálatas. Essa igreja está boa, está firme, forte, vou para a próxima. Assim que Paulo saiu, vieram os judaizantes e acabaram com a igreja. Aí o que você faz? Minha parte eu já fiz, certo? Minha parte eu já fiz. O senhor não concorda? Paulo chegou, plantou, discipulou. Minha parte eu já fiz, pé no mundo. Foi o que Paulo fez? Não foi o que Paulo fez, irmão. Leia a carta aos Gálatas. Ele fala, de novo estou com dores de partos por vocês, de novo. E eu estou temeroso de que a minha corrida entre vocês tenha sido totalmente vã. Totalmente vã. Filhinhos, vocês estão ficando insensatos. Filhinhos não, né? Filhinhos é vocabulário lá do João, né? Ele fala, insensatos Gálatas. Insensatos Gálatas. Como que vocês já estão abandonando o evangelho que eu preguei para abraçar essa velha religião que eu abandonei? Vocês estão deixando Jesus por Moisés. Nem é por Moisés, é por essa turma de fariseus. Aí Paulo tem um amor tão grande, porque quando você ama, meu irmão, Cristo disse assim, a quem pouco é perdoado, o que acontece? A quem pouco é perdoado, Jesus que disse? O que Jesus disse, irmão? A quem pouco é perdoado, a sala dos obreiros é assim mesmo. A pergunta é direta no olho. Ainda mais na primeira fila. E ainda mais com a camisa de Floripa. Tá pedindo para ser chamado, não é possível. Meu irmão, a quem pouco é perdoado, o que Jesus disse? Vamos para lá, segunda fileira. A quem pouco é perdoado, terceira fileira. Terceira fileira. A quem pouco é perdoado, Jesus que disse, irmãos? Ah, glória. Quarta fileira. Oi? Pouco ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. E quem há muito é perdoado, muito ama. Então o apóstolo Paulo fala, eu nem ser digno de ser chamado apóstolo sou. Vocês me chamam de apóstolo, mas eu fui perseguidor da igreja. Eu sei o que eu fiz contra a igreja de Cristo. E sou o menor de todos os apóstolos. Por isso, aí Paulo pega e escreve uma carta aos Coríntios e fala, se alguém se acha apóstolo, que se acha apóstolo. Agora eu vou mostrar pelas minhas obras. Eu, muito mais. Perigos, perseguições, naufrágios, vigílias. Aí ele dá uma lista de tanto quanto ele sofreu.
A quem é muito perdoado, muito ama. Ama de palavra? Não, tem aqui, ó, currículo, por onde eu passei. Olha o que eu fiz aqui, transformei em obras. Eu deixei de ter espaço para ter passos, ó, passos. Vamos contar quantos passos a gente tem em direção à cruz, em direção ao evangelho, ao evangelismo, às missões, ao púlpito, ao trabalho social. Quantos passos são medidos daqui para o shopping? Né? Pode medir meus passos daqui para o shopping. Vamos ver, tem mais para o shopping ou mais para a casa de Deus? Tem mais para o meu serviço ou para a casa de Deus? Tem mais para o meu lazer ou para a casa de Deus? É assim que funciona a sala dos obreiros, irmãos. Vai ter que aumentar a temperatura. Aí, como aumenta a temperatura, quando você ama, aí você tem que amar com zelo. O zelo da casa do Senhor faz o que com Jesus? Consome, né? O zelo da tua casa me consome. Me consome. Agora, a igreja, meus irmãos, aqui vamos particularizar para nós. Por gentileza. Vamos particularizar para nós. O quanto que cada um dos irmãos aqui ama, primeiro, Cristo. Segundo, a igreja de Cristo. E terceiro, o ministério que Deus deu para você. Quanto que você ama Cristo? Quanto que você ama a igreja que é de Cristo e o ministério particular que você tem? Quanto que você ama? Quanto mais perdoado você foi, meu irmão, isso aqui é marca no reino de Deus. Você sabe o quanto Deus te perdoou. Você sabe da dignidade ou da indignidade que você tem de assumir uma cadeira na igreja. Você sabe que tipo de material você era lá fora e o que Deus está fazendo a seu favor. O quanto que Deus tem sido paciente com você e amoroso com você para que você retribua esse amor com o quê? Com serviço. Retribua com serviço, com amor nas palavras e com um serviço bom para os irmãos, irmãs, jovens, crianças, todo mundo. Fala, irmão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, tem que ser equivalente, vamos dizer assim. Tem que ser equivalente. Se Deus te perdoou muito, meu irmão, e te perdoa até hoje, Deus é tão perdoador que Ele assume o teu pecado para Ele e Ele dá a justiça dele para você, para que se alguém falar alguma coisa contra você, esteja falando contra Ele. Ele assume. É meu. Eu chamei, escolhi, chamei-te pelo teu nome. Você não é aqui uma pessoa que está ocupando a vaguinha lá no fundo da mudança, puxada por uma cordinha. Chamei-te pelo teu nome, está nomeado no reino de Deus. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Vai lá e serve Ele. O anjo vem, não erra de endereço, nem de casa. É Ele. Pronto. Tudo isso aí para quê? Para que você possa transformar esse amor de Deus em serviço. Serviço. Gratidão, né, pastor? Gratidão com muito amor, sabe? Aquela gratidão. Aí quando você vê que a obra que você fez tem um outro pangaré lá, sabe? Um picareta. Um cara que não tem compromisso com Deus. Uma pessoa que saiu lá das trevas. Que não quer saber de Jesus. Destruindo aquilo que você fez. Você não pode fazer assim. Estou limpo dos vossos sangue. Não pode. Aí o apóstolo Paulo fala. Insensatos Gálatas. Como que vocês estão passando da graça para a lei? Eu corri à toa? Era só teatro aquilo? Vocês chorando com as minhas pregações? Vocês querendo me doar os seus olhos? Era só teatro? Foi para isso mesmo que eu fiquei aí entre vocês, insensatos Gálatas? Quer dizer, você aumenta também a temperatura. Você vai com zelo. Aí de vez em quando você vai ver aqui a figura do nosso pastor, a pessoa do nosso pastor, com os seus cuidados, dizendo que tem que aumentar a temperatura, está faltando alguma coisa. Agora sim, tem que tomar tanto cuidado com o vocabulário, né? Porque, né? Senão, sei lá, vai parar lá no... Quem ama considera seu irmão melhor que você. Oi, pastor? Quem ama considera seu irmão melhor. Isto, quem ama, cumpriu a lei, né? Como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, ninguém considere-se superior aos seus irmãos. A gente está prestando um serviço aqui que é um serviço de lava-pés.
Aí você vai lavar o pé, vocês conhecem podólogo ou podóloga? Então o serviço do podólogo é muito difícil, porque só vai pé estragado lá. Pensa no pé estragado. É estragado mesmo. Não é só unha não, meu irmão. A parte de baixo do pé, a sola do pé assim, é muito difícil. É melhor ser açougueiro. Tem algum açougueiro aqui? É mais tranquilo. Eu já trabalhei no açougue, é mais tranquilo no açougue. Podólogo realmente pega aqueles pés que está tudo estragado e deixa nos trinques. Bonzinho. Faz o tratamento, raspa todo aquele negócio lá. Tem que ter um estômago bom, né? Estômago bom, a unha está toda cheia de micose, sabe? O pé está todo estragado. E o podólogo serve para isso mesmo. Quem quer que lavar o pé do irmão que está com o pé todo estragado? Porque tem que ser formosos os pés daquele que eu sinto o Espírito Santo. Sinto a presença de Deus. Vai fazer o Evangelho, vai em direção ao Evangelho, tem que estar com o pé bom. Você tem que estar com o pé bom. Seu pé está ruim, está cheio de pus, está com aquela crosta horrível, meus irmãos, virou pé de elefante, a unha está toda encravada, ou então está toda podre por causa de fungos. O que você tem que fazer? Vem aqui que o podólogo vai dar um jeito. Vai ter estômago. Aí o podólogo vai lá, rapa tudo, para o pé ficar bom. Não dá para a gente mandar a gente doente para pregar o Evangelho. Tem que curar o doente. E como que cura o doente? Com a palavra. Fala, meu irmão. Senhor, 30 segundos. Irmão, dia 19 de dezembro, vai fazer um café da manhã aqui. Vamos ter vários brindes para a confraternização da escola dominical. Aí nós vamos voltar só em janeiro, tá bom? De 19